Olá, aluna do terceiro ano do ensino médio. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para a gente ter mais uma aula dentro do nosso PET, né? O tema da nossa aula de hoje é o neoliberalismo. Então, vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o neoliberalismo no Brasil. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o crescimento do neoliberalismo no Brasil durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e as consequências para o país ao adotar esse modelo. Então, primeiramente, vamos conceituar, né? Quando a gente fala a palavrinha neoliberalismo, né, a gente já tem aí, né, algo que nos remete a algo novo, não é? Neo quer dizer novo. Liberalismo. Quer dizer, então, que se há um novo liberalismo, já tinha tido um outro liberalismo, né? Isso mesmo. Então, a gente tem um novo modelo, um resgate ao modelo liberal, que é chamado modelo liberal clássico. Né? Então, a gente tem, como a gente dizer, que no Brasil nós estamos aí com um novo momento, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, o neoliberalismo é um novo conceito de liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos dos setores políticos e econômicos e, logo, pouca intervenção estatal, né? O modelo liberal ele já defendia isso, né? A não intervenção do Estado na economia, e é o que a gente vai ver no modelo neoliberal, né? Pouca intervenção do Estado, né? Nas relações aí econômicas, né? Então, vamos tratar, né, antes de chegarmos ao neoliberalismo, vamos falar um pouquinho sobre o liberalismo, né, e entender aí esse processo. Então, olha, o liberalismo, ele surge no século XVIII, com todas essas ideias, né, que a gente tem aí de mais autonomia, mais liberdade econômica, né, não intervenção do Estado na economia, aquela ideia, né, um dos pensadores que é muito forte dentro da corrente do liberalismo é o Adam Smith. E ele dizia, né, que a riqueza de uma nação era o trabalho, né, dizia que não havia necessidade de ficar regulando o comércio, né, que haveria uma mão invisível que faria esse trabalho. Se a gente for falar dessa mão invisível, seria a autorregulação que a gente tem, por exemplo, em leis de mercado, lei da oferta e da procura, ou seja, né, isso aconteceria de forma natural. Então, dizia-se da não necessidade de um Estado que fosse intervencionista, né, que ficasse ali controlando essas relações. O liberalismo, que é esse modelo aí inicial, né, no século XVIII, ele fazia oposição a um outro modelo que existia anteriormente, que é o mercantilismo. O mercantilismo, gente, já é aquele modelo que foi adotado pelos estados absolutistas, né, que é quando a gente tem um governante com mais controle, né, que há uma interferência na economia, que há o desenvolvimento de práticas que vão permitir o crescimento econômico. Então, o mercantilismo a gente estuda muito quando a gente vai falar das grandes navegações, quando a gente vai falar desses grandes aí, desses governantes que tentam fortalecer o poder real, né, a gente trata de balança econômica, balança comercial favorável, de medidas protecionistas, das buscas de colônia, ou seja, no mercantilismo a gente tem uma busca muito grande de enriquecimento e por isso a gente tem estados que são, né, que vão aí interferir, que são controladores nas questões econômicas. Então é importante a gente fazer essa definição para a gente chegar depois lá no neoliberalismo, né? Então entender que o liberalismo ele é contra a intervenção do Estado. Ele faz a oposição ao mercantilismo. O mercantilismo era favorável à intervenção do Estado, certo? E aí a gente vai ter, gente, o modelo liberal, né, crescendo muito, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande e a gente vai entender que em um determinado momento, e nós já tivemos aula sobre esse assunto, vai acontecer uma crise econômica muito forte, que é a crise econômica que vai acontecer nos Estados Unidos com o crash, né, da Bolsa de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York. E essa crise, ela mostrou aí, né, ela foi uma crise do modelo liberal. Então, ela mostrou que esse modelo ele tinha limitações, né? Que quando o Estado não interferia de jeito nenhum, poderia acontecer coisas como aconteceu nos Estados Unidos, né? De ter uma liberdade muito grande, né? Um acesso muito grande a empréstimos, aquela questão da especulação muito forte na Bolsa de Valores, né? Ou seja, as pessoas tentando pegar empréstimo para comprar ação, pensando no enriquecimento, né? Tudo isso foi muito forte. E quando há a crise econômica, gente, e a depressão que segue, começam-se a criticar
o modelo liberal, né? Começam a falar que esse modelo ele não é um modelo eficiente, não é um modelo que funciona. E aí que nós vamos ver algumas ideias, né? Principalmente as ideias de Keynes, por isso que a gente fala aqui de modelo keynesiano, né? Porque o Keynes dizia que o Estado tinha que intervir, né? Que o Estado precisava regulamentar, porque isso impediria algumas desigualdades, né? Impediria uma concentração de capital, né? Então a gente vai ter a adoção nos Estados Unidos de um modelo econômico, né? Um plano econômico que ficou conhecido como New Deal, e a partir desse plano a gente vai ter as práticas aí, né, que são defendidas por Keynes, que já vão falar de uma certa intervenção do Estado quando isso se faz necessário, né? Então, só para a gente pensar, nós tratamos aqui de alguns modelos anteriores ao neoliberalismo, tá? Então, vamos falar agora do neoliberalismo econômico, né? Ele vai ter lugar a partir da década de 70, né? Então, ele vai substituir as medidas daquele modelo keynesiano, que é o modelo que eu falei, né, agora, que vai sugerir alterações econômicas com um pouco mais de intervenção do Estado, né? Então, ele vai substituir e vai apoiar aí os princípios capitalistas, né? Então, a ênfase do neoliberalismo, isso é muito importante para nós, é a não interferência do Estado na economia. Então, percebe-se que a gente está resgatando aqueles ideais do liberalismo, né? Então, quando a gente falou aí no slide anterior, lá no século XVIII, né, do desenvolvimento do liberalismo, a gente estava falando dessa não intervenção do Estado na economia. E aí a gente vai ter, a partir da década de 70, o neoliberalismo, ou o novo liberalismo, ou o resgate de algumas ideias do liberalismo clássico, né? Tendo aí como principal ideia essa questão da não interferência do Estado na economia, ou seja, a economia caminhar com as pernas próprias, né? Deixar o mercado ser algo regular, né? Sem que o Estado seja aí um órgão controlador de todas as relações. Então, a gente tem um ponto importante, né, para a consolidação aí desse modelo, o Consenso de Washington, que vai acontecer em 1989, né? Ele nada mais é do que um conjunto de regras econômicas que são acordadas por economistas de grandes instituições financeiras. Então, eles vão criar algumas regras, né, para aquele contexto neoliberal, né? Então, são representantes dessas instituições, né, grandes aí, que vão dizer, né, o que pode, o que não pode, como que esse modelo neoliberal vai se regulamentar, né, como que ele vai funcionar. As características principais, né, das discussões desse Consenso de Washington vai trazer o seguinte para nós. Ó, primeiramente, a questão da privatização de empresas estatais, né? Então, é um princípio muito forte dentro do neoliberalismo, que é essa privatização, ou seja, empresas que antes pertenciam ao Estado, elas vão ser, né, entregues aí a instituições privadas, né? Vender as empresas estaduais para a iniciativa privada. Livre circulação de capitais internacionais. Olha, quando nós temos um Estado que intervém, que controla a economia, a gente percebe que esse Estado ele tenta limitar, né, a entrada de capital estrangeiro. A gente pode dar exemplo do Getúlio Vargas, que na aula anterior a gente comentou a respeito disso, né? Ele teve um governo muito nacionalista, então ele tentava o quê? Limitar a interferência do capital estrangeiro. Depois nós falamos do governo de Juscelino Kubitschek. Ele já era um presidente que defendeu o nacional desenvolvimentismo, mas deixou o país mais aberto para o capital estrangeiro, né? Então, dentro desse modelo neoliberal, a gente tem uma das características, essa livre circulação de capitais, né? A abertura econômica para as empresas multinacionais. Então, a gente vai ver, né, que várias empresas vão atuar no Brasil, né, assim como a gente tem atuação em vários locais, né, e eles vão ter uma maior abertura aí nesse contexto. A adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Então, é muito importante a gente voltar, né, no conceito anterior. O que a gente falou do período do mercantilismo? Protecionismo, né, a palavra de proteger a economia, né? Então, o Estado fica ali regulamentando o que entra, o que sai, imposto para o que vai entrar, né? Então, tudo isso faz parte dessas medidas protecionistas, que no modelo neoliberal não são bem vistas, né? E a redução de impostos e tributos que antes eram cobrados de maneira indiscriminada.
Bom, a gente vai ter muito associado ao neoliberalismo o FMI, Fundo Monetário Internacional. Fica de olho aqui, gente, porque no PET de vocês, a atividade, ela vai focar muito no FMI, né? Vocês vão ter um texto de interpretação a respeito disso. Então, é muito importante. O FMI, ele vai estar atrelado ao Consenso de Washington, que a gente falou anteriormente, né? Ele é um órgão que supervisiona aí todo o sistema monetário internacional. Portanto, ele oferece recursos quando são necessários para que algum país seja socorrido em um momento de crise. Mas essa oferta de recursos não é algo livre assim, não. Tem as condicionalidades, né? Ou seja, qual a condição para que o FMI auxilie um país que está em dificuldades econômicas? É seguir uma cartilha, né? Seguir algumas regrinhas. E que cartilha é essa, gente? É a cartilha neoliberal. Ou seja, o Estado que vai ser apoiado pelo FMI, ele tem que estar dentro daquelas ideias, seguindo aqueles princípios neoliberais, certo? Então, no PET de vocês tem uma atividade só falando sobre a atuação do FMI e, inclusive, das críticas que o próprio FMI vai fazer ao modelo que ele defendeu durante muitos anos, que é o modelo neoliberal. Então, olha, para a gente continuar aí, a gente vai tratar desses problemas do neoliberalismo que você vai ver na questão do PET, né? Então, a gente tem aí alguns economistas, a gente não vai dizer que são todos os economistas que fazem parte do FMI, mas a gente sabe que existe um grupo que vai criticar algumas questões do neoliberalismo, né? Então, eles vão falar aí, vão fazer alguns questionamentos a esse receituário, como a gente falou, né? Quando eu falo receituário é porque está lá, né? O que você tem que fazer, quais as instruções dentro do modelo neoliberal, né? Então, eles vão dizer que a longo prazo, as medidas adotadas ali, elas podem causar instabilidade, né, econômica, mas uma questão muito importante, que é a questão da desigualdade de renda, né? Como se o neoliberalismo ele fosse um fator que acabaria a aprofundar essa desigualdade de renda. Né? E quais as razões, né? Ele vai dizer que isso acontece por causa desse livre movimento de capitais, né? Por causa da austeridade fiscal, que é uma referência à redução da dívida pública, né? E do tamanho também do Estado e da sua atuação, certo? Então, gente, essas críticas elas estão muito relacionadas a como que há uma desigualdade crescente a partir da adoção do modelo neoliberal. Vamos falar então do neoliberalismo no Brasil, né? No Brasil, a gente pode entender que o neoliberalismo, enquanto modelo adotado, ele fica muito forte no governo de Fernando Henrique Cardoso. Embora no governo anterior de Fernando Collor de Mello, a gente já tem algumas características neoliberais, né? Então, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso é uma marca muito forte a adoção dessa cartilha, dessas medidas neoliberais, né? Então, a gente vai ter um Estado que é desenvolvimentista antes dele, né? A gente tem uma mudança de um modelo de Estado desenvolvimentista para um modelo de Estado que vai ser regulador, né? Então, a gente até tem uma charge que vai falar, né, que é muito forte nesse período, uma crítica mesmo ao governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que aí está falando dependência ao norte. Quer dizer, não está falando de independência, mas está falando de como o Brasil acaba se colocando dependente do capital estrangeiro. Nesse caso aqui, seria dependência aos Estados Unidos, né, fica bem caracterizado pelas vestes do presidente Fernando Henrique Cardoso e também pela fala, né, dependência ao norte, né. A gente está falando bem, né, da questão econômica de como os Estados Unidos vão interferir e vão manter relações com o Brasil, certo? Então, quais as ideias neoliberais que vão estar presentes no Brasil, no governo do Fernando Henrique Cardoso? Eu vou citar algumas, né? A gente vai ter o slide disponibilizado, porque são grandes, aí são várias, né? Então, algumas importantes que a gente ouve muito falar, a questão da privatização de empresas estatais, né? A gente traz como exemplo aqui a Telebrás, a Telemig, né? A Embratel, que são empresas que vão ser privatizadas nesse período, né? Eram empresas antes estatais. A gente tem também a venda de bancos estaduais, né? Então, os bancos que eram do Estado, eles são vendidos para a iniciativa privada. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, como o Banerj, o Banestado, né? O Banesp. Então, eles passam para a iniciativa privada. A gente tem a privatização de outras empresas também que ficaram muito conhecidas, como a Embraer, né, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, antes estatais e a partir de então, né, elas vão para o capital privado, né? E a gente tem outras questões aí que são muito importantes, né? E uma delas, que faz parte da cartilha que a gente falou, que é a abertura do mercado nacional para as empresas estrangeiras, né? E até aquela charge, ela faz uma referência disso, né? Dessa relação aí com as empresas estrangeiras.
Bom, para os neoliberais, gente, os serviços básicos eles devem ser mantidos, mudando apenas a sua forma de gestão, ou seja, desconcentrando-os da mão do Estado e concentrando nas mãos da iniciativa privada. Esse é um ponto que chama muita atenção, né, que a gente também vê muitas críticas sobre isso, né? Por exemplo, se a gente pegar o setor educacional, né, ou alguns outros setores, você tirar da responsabilidade do Estado e passar para a responsabilidade da iniciativa privada. Então, a gente tem muitas críticas, a gente tem grupos que vão defender, né, temos os dois lados relacionados a esse modelo, mas a gente percebe que dentro do modelo neoliberal, há aí cada vez mais esse caminhar para a atuação da iniciativa privada em detrimento, né, da responsabilização governamental, né, estadual aí. Quais as consequências da adoção, em grande medida, desse modelo neoliberal, né, gente? A desigualdade social, né, que ela pode ser crescente cada vez mais. A questão do desemprego também pode ser uma marca desse modelo. A economia que é instável, né? A gente pode ter também aí a questão dos baixos salários, né, o fluxo de capital ser invertido aí, né? E a questão da dependência desse capital estrangeiro, ou seja, a gente acaba, né, os países mais pobres ficando cada vez mais dependentes da atuação aí de outros países, né? E também a questão da grande liberação financeira, que é uma consequência aí desse modelo neoliberal. Outras também questões que estão relacionadas à adoção desse modelo é o aumento dos juros, né, e a política de investimento nas importações, ou seja, né, nós vamos consumir mais de outros países, né, o fechamento de empresas, muitas empresas não conseguem, né, concorrer e permanecer aí, isso traz como consequência um grande número de demissões, né, e a gente pode até entender que há aí, nesse período do governo Fernando Henrique Cardoso, uma taxa de desemprego aí atingindo 9% da população economicamente ativa. Então, isso é um número aí que é expressivo para esse contexto, né, que mostra aí um resultado da adoção dessas políticas neoliberais. Vamos retomar o que foi dito até aqui, então, para a gente ver o que ficou, né, dessas ideias que foram discutidas. Então, olha, eu sempre deixo o mapa conceitual, né, vamos buscar as ideias a respeito dessa aula. Sobre o neoliberalismo, o que a gente poderia elencar aqui? Lembrando que vocês podem acrescentar outras questões aí, né? Coloquei o governo de FHC, a questão da interferência do Estado, a abertura econômica, nós falamos da privatização, né, das medidas contra o protecionismo, falamos do FMI, né, e também da questão da desigualdade de renda. Você complete aí, né, com outras ideias que lhe surgir a partir dessa aula. Então, deixar uma questão aqui, né, para a gente, que é aí a respeito, né, desse modelo neoliberal, né, que é a seguinte: a partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se nesse continente por: letra A, atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando pleno emprego. Letra B, estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Letra C, diminuir o poder da iniciativa privada transnacional mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional. Letra D, ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho. Ou letra E, instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia, né? Então, a resposta certa é a letra E, né, que é instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia, certo? Então, gente, espero ter ajudado, né, com esse assunto aí que vai estar presente no seu PET. Um abraço e até a próxima!